Em se tratando do livro de Atos dos Apóstolos, o qual será o tema da nossa próxima gincana, para a glória de Deus, é muito fácil que nós façamos uma leitura desse livro, focando muito nas coisas que nós já sabemos, nas coisas que nós já conhecemos, nas coisas que nós ouvimos tantas e tantas vezes, repetidas vezes, em pregações. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, então é comum que nós vejamos todo o livro de Atos dos Apóstolos como o início do cumprimento de uma promessa. E é verdade, Atos dos Apóstolos é o início do cumprimento de uma promessa. Mas eu quero dizer que o versículo-chave do livro de Atos dos Apóstolos, tido por muitos teólogos como o versículo-chave de Atos dos Apóstolos, é Atos 2, versículo que diz assim: e eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na oração e em plena comunhão entre os irmãos. Então eu acredito que a principal mensagem que nós devemos ter em mente quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos é a comunhão. Então, se nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e nós não estamos prestando atenção na comunhão, na realidade da necessidade de haver comunhão entre os irmãos, estamos perdendo uma mensagem central do livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja ela é um corpo inteiro. O objetivo da igreja não é formar indivíduos para a sociedade, mas é formar todo um corpo, o corpo de Cristo, que é tão ligado, é tão conectado e está tão em comunhão com o Senhor, que Ele transborda para toda a sociedade, que Ele transborda para todo mundo essa realidade. Quem pode dizer glória a Deus? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. No dia seguinte, quando eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Enquanto lhe prepararam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E um objeto como se fosse um grande lençol descia do céu e era baixado da terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: não considere puro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Glória a Deus. Rapidamente, eu quero dizer que o contexto desse versículo que nós lemos, dessa passagem que nós lemos, se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, se encontra com Pedro, agora que Pedro estava ali na cidade de Jope, ele havia realizado um milagre envolvendo a Tabita, Dorcas. Nós temos também o milagre de Enéas, e agora nós vemos que ele fica ali na casa de um certo Simão, conhecido como curtidor. Ele que também era chamado Simão, conhecido como curtidor. Então nós vemos que ele se localiza naquela casa. Enquanto isso, Atos 10 vai mostrar uma outra realidade que está acontecendo, que é de um centurião de uma corte, de um batalhão chamado a corte italiana. E nós vemos que ele era um homem muito direito, um homem muito temente a Deus, que fazia essas orações diariamente, e era gentil, ele não fazia parte do povo judeu. Mas nós vemos que a oração dele chega ao céu, a oração dele chega até Deus. Nós vemos que isso dará início ao que eu chamo de o Pentecoste dos gentios, porque quando nós pensamos em Atos dos Apóstolos, é muito comum nós pensarmos em Atos capítulo de número 2, o Pentecostes, e aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Nós temos um grupo de pessoas de diversas localidades, de diversas raças, etnias, todos reunidos no mesmo lugar, ouvindo a palavra de Deus através da boca de Pedro, do apóstolo Pedro, e todos eles estão sendo cheios do Espírito Santo, falando em novas línguas, profetizando. Todos aqueles sinais que seguiríamos que creem se cumprem aqui mais uma vez, só que agora com os gentios. E para a gente pode dizer assim, não tem muita diferença.
Porque nós somos gentios, nós não somos judeus. Para nós, hoje em dia, é tão comum que se veja gentios sendo baseados no Espírito Santo, mas naquele dia, naquele momento, aquilo foi uma subversão, aquilo foi uma inversão de valores, aquilo foi uma polêmica. Aquilo foi uma polêmica naquela época, porque a igreja era composta principalmente de judeus. A igreja era composta principalmente, particularmente de judeus. Nós tínhamos crentes que eram judeus que agora acreditavam em Jesus. Então nós vemos que quando os gentios, a realidade dos gentios é exposta para Pedro, é através de uma visão. E Joel vai dizer que nos últimos dias os seus filhos e os seus servos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e nós vemos que isso se cumpre, que Pedro ele tem uma visão, e essa visão é poderosa, é uma visão em que ele vai ter, e eu gosto de dizer que essa é a prova cabal de que Pedro era um crente pentecostal, porque quando ele vai orar, a primeira coisa que ele faz é ter fome, ele tem vontade de comer, mas Deus aproveita dessa privação de comida, Deus aproveita das nossas necessidades para nos aproximar dele. E quando Pedro ora, ele tem essa visão. E essa visão não falava apenas sobre animais, essa visão falava sobre os gentios. Quando desce todos aqueles animais que eram considerados impuros para os judeus, nós vemos que estava se referindo aos gentios, aquele povo que não era considerado povo de Deus. Ele fala assim: olha, não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chama de impuro aquilo que eu já purifiquei. E nós podemos pensar como isso pode se aplicar a nós, se nós somos todos gentios, se nós somos todos brasileiros. Como isso pode se aplicar a nós? Mas quantas vezes nós não nos abrimos ao diferente? Quantas vezes nós deixamos de nos aproximar com uma palavra de verdade a alguém porque essa pessoa é diferente de nós? Porque essa pessoa, ela não está conforme os nossos padrões. Nós dizemos: olha, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. Ou seja, nunca fiz amizade, nunca conversei com pessoas que se vestem dessa forma, com pessoas que se portam dessa forma, com pessoas que andam nesses lugares. Nunca cheguei nem perto. Como que eu vou chegar até ele para evangelizar? E essa é uma verdade desse versículo que nós lemos, que é necessário mudarmos. É necessário pararmos de fingir, porque nós sabemos que todos somos pecadores e que muitos de nós, talvez você aqui esteja presente nessa ocasião, se você olha no espelho e você não se percebe essa limpeza toda que tem no seu exterior. Você se vê todo limpo no seu exterior, mas você sabe que no seu interior tem uma sujeira. E eu digo, essa sujeira só Jesus pode limpar. E ele falou: eu já te limpei. Você já está limpo, você está puro, vá, e não peques mais. Que pode ser glória a Deus. É necessário pararmos de fingir, é necessário mudarmos, é necessário termos sensibilidade espiritual, e é necessário que nós comecemos a nos acostumar com o diferente, a nos acostumar com as receitas impuras do grande banquete cósmico de um cozinheiro divino. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.